No coração da Amazônia, onde a floresta se torna tão densa que a luz mal toca o chão, existe um lugar que poucas pessoas conhecem menos e que menos ainda ousam mencionar. Um local envolto em silêncio militar, rumores antigos e histórias que passaram de boca em boca, sempre com o mesmo aviso: não chegue perto. Esse é o enigma da base Área 676, um ponto escondido no mapa do Brasil, que muitos chamam de a Área 51 brasileira. Antes de começar essa investigação, peço só um favor rápido. Se você gosta de mistérios reais, daqueles que ninguém comenta na TV, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais e permite que eu continue trazendo histórias como essa. Agora, vamos ao que importa. Oficialmente, a base Área 676 não existe. Nenhum documento do Ministério da Defesa fala sobre ela, não há fotos públicas e nem mesmo coordenadas exatas foram liberadas. Mas estranhamente, militares aposentados, moradores ribeirinhos e até pilotos civis mencionam a mesma coisa. Uma instalação escondida no interior da Amazônia, equipada com sistemas de radar, torres de comunicação e algo que eles chamam simplesmente de o Projeto do Campo Magnético. Esse nome, aliás, aparece repetidamente em relatos, menos como se fosse um segredo tão grande que ninguém ousa explicar, apenas citar. Para entender esse mistério, precisamos voltar algumas décadas. Nos anos 1980, diversas famílias que viviam próximas à região de São Gabriel da Cachoeira começaram a relatar luzes estranhas no céu. Não eram estrelas, nem aviões, nem drones, menos. Até porque drones nem existiam ainda. As luzes desciam da floresta, se moviam em padrões geométricos e, segundo alguns moradores, chegavam a emitir um som metálico, quase como um zumbido que fazia o peito vibrar. A Força Aérea Brasileira, na época, chegou a abrir investigações internas sobre o fenômeno. E, embora muitos desses documentos permaneçam classificados, o pouco que vazou descreve as luzes como anomalias aéreas não identificadas. Esse aumento de atividade coincidiu com a construção de instalações militares na região. Antigos trabalhadores que participaram da obra menos e que só falaram anos depois. No anonimato, descrevem a chegada de caminhões carregando equipamentos que não pareciam militares. Caixas enormes com símbolos que eles nunca tinham visto. E, principalmente, geradores muito acima da capacidade necessária para uma base comum. Segundo esses relatos, parte do equipamento era destinado àquilo que os engenheiros chamavam de projetor de campo. Ninguém explicou o que isso significava, mas todos lembram de ter ouvido esse nome repetidas vezes. Um dos relatos mais estranhos vem de um ex-soldado que serviu na região por apenas 6 meses. Ele declarou que existia uma zona dentro da base onde ninguém podia entrar sem autorização especial. Não era um depósito, nem um alojamento, mas uma espécie de sala circular no subsolo, sempre fria, com grandes cabos conectados a uma estrutura metálica no centro. Ele descreveu essa estrutura como um arco incompleto, como se fosse um portal ou moldura. Ninguém sabia para que servia. A versão oficial era apenas um equipamento de radar experimental. Mas o problema é que um radar não fica no subsolo, nem precisa de uma sala congelada. Nos anos seguintes, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Pilotos civis que sobrevoavam a região começaram a relatar interferências inexplicáveis nos instrumentos. A bússola girava sozinha, os rádios falhavam e, em alguns casos, até o GPS chegava a desligar. Em plena Amazônia, onde sobreviver depende do equipamento funcionar perfeitamente. Isso era extremamente perigoso. Alguns pilotos evitavam a área completamente. Outros diziam que toda vez que sobrevoavam aquele ponto da floresta, uma sensação estranha tomava o ar, menos como se o avião estivesse mais pesado, como se algo invisível estivesse puxando-a para baixo. Os pilotos chamavam isso de a zona morta. Um deles, que deu entrevista anos depois, descreveu um voo noturno em que viu uma luz saindo da floresta mas não subindo. Era como se estivesse flutuando horizontalmente, acompanhando o avião a quilômetros de distância. Quando ele tentou mudar de rota, a luz simplesmente desapareceu. E, no mesmo instante, a interferência terminou. Esse piloto, com mais de 20 anos de experiência, jurou que aquilo não era helicóptero, avião ou satélite. Era algo que ele não conseguia identificar. Paralelamente, haviam relatos de moradores ribeirinhos que diziam sentir o chão tremer levemente em noites específicas. Não era terremoto. O Brasil quase não tem atividade sísmica. Era como se máquinas estivessem operando debaixo da terra.
Uma senhora de uma comunidade próxima afirmou que, durante uma dessas noites, viu uma árvore inteira vibrar como se estivesse sendo atraída para o chão. Não foi vento, porque o restante da floresta estava completamente imóvel. Depois de alguns segundos, ela ouviu um som grave vindo da direção da base e o fenômeno parou. Ela descreveu o som como algo puxando o ar, como um aspirador gigantesco. Mas talvez o evento mais documentado aconteceu em 1997. Um grupo de pescadores estava navegando à noite quando viu, acima da copa das árvores, um enorme clarão azul, seguido por uma espécie de onda de choque que fez a água do rio vibrar. Eles afirmaram que a luz se abriu como um círculo e, dentro dela, algo metálico parecia surgir por alguns segundos antes de desaparecer. Quando o clarão se apagou, o rio ficou completamente silencioso, menos nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Uma morte absoluta de som, que durou quase 1 minuto. Quando chegaram à cidade, os pescadores contaram o que viram. No dia seguinte, homens de uniforme menos, mas não da polícia nem do exército local, foram até a comunidade para conversar com eles. Não pediram, não perguntaram, ordenaram que ninguém falasse sobre aquilo novamente. E, estranhamente, nenhum registro oficial desse evento existe. Nenhum. É nesse ponto que o nome base, Área 676, começa a aparecer com mais frequência. O informante ligado à aeronáutica afirmou que o número 676 não é um código de identificação, mas uma referência técnica. Segundo ele, existe um projeto chamado Operação 676, que estuda fenômenos eletromagnéticos capazes de interferir em aeronaves. Oficialmente, seria para a defesa aérea. Extraoficialmente, ninguém sabe, mas a parte mais intrigante veio à tona em 2013, quando pesquisadores independentes analisaram imagens de satélite da região. Em um ponto próximo ao rio Içana, eles encontraram algo incomum. Uma área perfeitamente circular, com a vegetação visivelmente diferente do restante da floresta. Como se o solo tivesse sido exposto a calor intenso ou radiação. A circunferência tinha quase 400 metros de diâmetro. Esse padrão foi visto novamente em 2018, em uma imagem atualizada menos só, que, dessa vez, o círculo estava maior. E nos dois casos, a coloração do solo era idêntica ao que se vê em áreas expostas a pulsos magnéticos de alta intensidade. Então, surge a pergunta: o que poderia gerar um pulso magnético tão forte no meio da floresta? Nesse ponto, algumas teorias começaram a ganhar força. Uma delas diz que a base 676 é parte de um projeto brasileiro para estudar campos magnéticos da Terra, menos algo semelhante ao HAARP nos Estados Unidos. Outra afirma que a base está estudando formas de invisibilidade eletromagnética para aeronaves. E existe a teoria mais ousada, a de que o campo magnético não está sendo estudado, mas gerado artificialmente. Alguns cientistas afirmam que, com equipamento suficiente, seria possível criar distorções magnéticas locais capazes até de afetar a percepção humana. Isso explicaria relatos de pilotos que sentiram tontura, náusea ou alterações de tempo durante sobrevoos. E também explicaria testemunhos de moradores que dizem perder a noção de direção quando a base está ativa. Mas existe uma pergunta maior: por que fazer isso na Amazônia? Por que esconder tudo longe de qualquer cidade grande? Segundo fontes militares, a resposta é simples: isolamento total. Se uma experiência falhar, ninguém saberá. E se funcionar, ninguém precisará saber, mas a teoria mais polêmica envolve objetos não identificados. Nos últimos anos, aumentou muito o número de relatos de luzes estranhas na região. Alguns acreditam que esses fenômenos estão sendo estudados ou até monitorados pela base 676. Outros vão mais longe. Acreditam que a base não está apenas observando essas luzes, mas tentando replicar a tecnologia por trás delas. E aqui entramos no ponto mais controverso de todos. Um ex-funcionário terceirizado que trabalhou em um laboratório da aeronáutica afirmou que parte do projeto envolve materiais não convencionais encontrados na floresta. Ele nunca explicou o que isso significava menos, mas garantiu que o governo brasileiro sabe mais sobre os fenômenos amazônicos do que admite. O mistério permanece. A base Área 676 continua sem confirmação oficial. Não há placas, não há estradas públicas, não há sinalização, mas os relatos continuam
continuam crescendo luzes em zumbidos metálicos, interferências eletromagnéticas, veículos militares e aquele círculo estranho no satélite, que insiste em aparecer, ano após ano. Talvez a verdade esteja escondida sob a copa das árvores. Talvez esteja enterrada no subsolo da base. Ou talvez nunca seja revelada. O que é certo é que a Amazônia guarda segredos que desafiam a lógica menos e a base Área 676, seja lá o que for, é um deles. E antes de encerrar, se esse vídeo te deixou pensando ou levantou mais perguntas do que respostas, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente continua investigando aquilo que o mundo insiste em ignorar. Até a próxima investigação.